bem? É um grande prazer estar aqui, por N razões, mas a principal delas é poder compartilhar com vocês reflexões e discussões sobre um tema que se transformou não só no meu trabalho, na minha carreira, mas se transformou também numa missão de vida, num propósito pessoal. Eu sou um professor, sou pesquisador e empreendedor educacional, fiz o meu doutorado pelo Instituto COPEAD, na UFRJ, sou professor associado da Fundação Dom Cabral, mas hoje a minha principal atividade é atuar como fundador, na verdade cofundador e diretor executivo da Escola Hub. Quem aqui já ouviu falar na Escola Hub? Quem aqui já foi lá? A Escola Hub é uma escola de ensino básico que tem uma proposta pedagógica inovadora, ela tem um modelo pedagógico inovador. Ela é uma escola onde não existem mais as aulas no formato tradicional, não existem mais as disciplinas no formato tradicional, também não existem mais as salas de aula tradicionais, nem as provas no formato tradicional. Mas, acima de tudo, o que é mais importante, é uma escola também onde não existem crianças tristes. A Escola Hub é uma escola de projetos. E a gente vai falar um pouco mais dela lá na frente, mas para poder começar essa reflexão em relação às escolas inovadoras, eu gostaria de começar conversando sobre o ano de 2059, exatamente 40 anos no futuro. Quando se fala sobre o futuro, quando se fala sobre 30, 40 anos lá na frente, há um conjunto de pesquisadores, professores, especialistas em análise de cenário, que vem realizando previsões, a maior parte delas, previsões pessimistas, previsões que anunciam problemas que a humanidade enfrentará em diferentes dimensões, normalmente dimensões sociais, culturais e econômicas. Eu selecionei 4 para que a gente pudesse começar a nossa reflexão. A primeira delas, os refugiados do clima. Por conta das alterações climáticas, uma série de regiões do mundo vão se tornar inabitáveis, seja porque a temperatura provavelmente se elevará e vai ser impossível para as pessoas viver nesses lugares com a temperatura muito alta, seja porque o nível do mar vai subir e muitas cidades serão invadidas pelo mar. Existem cerca de 160 milhões de pessoas vivendo em cidades que estão abaixo do nível do mar. E essas cidades provavelmente serão alagadas. As pessoas terão que sair desses lugares, terão que migrar para outras cidades, para outros países. O desemprego também é uma questão importante. Nesse ano de 2019, muito se tem falado sobre o papel da inteligência artificial e dos robôs humanoides no sentido de ocupar posições no mercado de trabalho que hoje são exclusivamente de pessoas, de seres humanos. A grande questão quando se fala da inteligência artificial e dos robôs não é tanto no que diz respeito à diminuição do número de empregos, mas sim principalmente a mudança do tipo de emprego. Novas profissões surgirão. O problema é que há um conjunto de pessoas que atuam em profissões que vão deixar de existir e que vão precisar desenvolver novas habilidades, novas competências, mas isso não é uma coisa que se faça rapidamente. Portanto, é uma situação relativamente dramática cuidar desse grande contingente, dessa grande massa de desempregados que vai se formar a partir da implantação dessas tecnologias. O terceiro fator tem uma relação direta com os dois anteriores, a pobreza global. Se estima que há um risco, nas próximas décadas, se formar também um grande contingente de pessoas pobres, em parte, como eu disse, pelos dois fatores anteriores, mas em parte também pelo risco de colapso e declínio de uma série de setores da economia, de uma série de empresas importantes em setores tradicionais da economia. E, por fim, a intensificação de conflitos, de guerras, promovidos por diferenças culturais, étnicas e religiosas. A globalização, ela acentua esses conflitos porque ela promove interações numa dinâmica muito mais intensa do que ao longo do século XX. Portanto, o choque de civilizações, o choque de culturas, ele vai se mostrando cada vez mais intenso.
Portanto, a maior parte das previsões para o futuro, elas são previsões pessimistas. Mas talvez há um caminho que mostre que elas não precisem ser assim. Ou talvez, a partir da forma com que profissionais, pesquisadores, empreendedores, pessoas em geral têm se colocado em relação ao futuro, talvez elas não se realizem, talvez elas não se concretizem. Por causa da Valentina. A Valentina, ela é a primeira matrícula da história da Escola Hub. Ela foi a primeira estudante a se matricular na nossa escola. E no ano de 2059, ela terá 48 anos de idade. A Valentina, ela, assim como a maior parte dos estudantes brasileiros, ela vai aprender português, matemática, história, geografia, mas ela vai aprender também uma série de outras coisas. Provavelmente, ao longo da vida dela, pessoal e profissional, ela vai se demonstrar um ser humano com habilidades para trabalhar de forma colaborativa, para trabalhar em rede, vai desenvolver uma série de competências multiculturais para se relacionar com pessoas de outras culturas, de diferentes países. Ela provavelmente vai se engajar nos problemas do mundo seriamente, não só no sentido de se informar sobre eles, mas principalmente no sentido de tentar contribuir para reduzi-los ou para resolvê-los. Ela vai ter um conjunto de habilidades autodidatas e uma autoconfiança para aprender, que vai fazer com que ela aprenda o que ela quiser, desde que isso tenha sentido e significado para ela. Ela vai ter uma perspectiva global para olhar para o mundo, entendendo a condição dela de brasileira e o papel que ela cumpre nesse contexto. E não só estará apta a competir pelas melhores posições no mercado de trabalho, competir pelos melhores empregos, mas também para criar o seu próprio emprego, se esse for o seu interesse, se esse for o seu desejo. Claro que a Valentina é um exemplo, mas não é apenas sobre ela que essa história se refere. Existem um conjunto de outros estudantes que têm tido a oportunidade de aprender e de desenvolver competências e habilidades da mesma forma que ela. Um conjunto de estudantes que vem tendo a oportunidade de serem alunos de escolas que vêm sendo classificadas como escolas inovadoras. São escolas que vêm surgindo como uma resposta aos problemas da educação tradicional. Eu sou um grande entusiasta das escolas e eu sempre digo, quando tenho oportunidade, que eu acredito firmemente de que foram as escolas que nos trouxeram até aqui enquanto espécie. As escolas, elas conseguiram organizar o conhecimento do mundo e distribuir esse conhecimento de uma forma estruturada, de uma maneira inédita na história da humanidade. As escolas, elas conseguiram dar escala para a aprendizagem humana de uma forma sem precedentes, de modo que um ser humano, nos seus primeiros 10, 15 anos de vida, consegue aprender o mínimo do conhecimento mais relevante já desenvolvido pela humanidade de uma forma organizada e estruturada. E isso transformou a nossa história. Isso fez com que a gente pudesse evoluir no sentido de alcançar uma plenitude em termos de desenvolvimento cognitivo, de compreensão da história humana e da história do mundo, de compreensão do próprio mundo, não só no sentido social, cultural, mas também biológico, geográfico, coisa que não era tão simples assim antes do surgimento das escolas. Dificilmente um indivíduo conseguiria aprender tudo isso fora da escola, sozinho, porque esse conhecimento ele não estava disponível. Mas a grande questão é que hoje se espera das escolas muito mais do que elas têm sido capazes de entregar. No modelo tradicional escolar, que foi criado justamente para conseguir distribuir conhecimento em larga escala, dada a escassez de recursos que se tinha quando esse modelo foi desenhado, parte-se da premissa de que todos os estudantes precisam aprender as mesmas coisas ao mesmo tempo, no mesmo ritmo e na mesma velocidade, independentemente do interesse e independentemente do conhecimento prévio sobre os assuntos. É perfeitamente plausível pensar que hoje o indivíduo pode aprender fora da escola muito mais do que dentro dela,
Porque o conhecimento hoje ele não está mais disponível apenas dentro da escola. O conhecimento hoje está disponível em diversas plataformas. Não só no sentido de quantidade e de acesso, mas também de formato. Portanto, que sempre foi o grande trunfo da escola, sua capacidade de padronizar o conhecimento e distribuí-lo em escala, começou a se transformar num fator limitador, porque não dava mais espaço para os indivíduos trazerem suas demandas pessoais, não dava mais espaço para os indivíduos trazerem aquilo que tinha significado para eles. E no mundo onde esse conhecimento está disponível o tempo todo, o papel da escola precisa mudar. O papel da escola talvez não deveria ser apenas o papel de distribuir conteúdo, de distribuir conhecimento, e sim de permitir o desenvolvimento de novas habilidades, de novas competências, muito mais conectadas com as demandas do futuro do que com as demandas do passado. Esse modelo acaba limitando a conexão da escola com o mundo real, com o mundo contemporâneo. Eu também costumo dizer que as escolas começam a sofrer um problema de sincronicidade. Elas foram perdendo sincronia com a vida real. Foram permanecendo as mesmas durante muito tempo, enquanto o mundo ia mudando de uma forma muito aguda, se transformando em verdadeiras bolhas. O que as escolas inovadoras têm tentado fazer é justamente furar essa bolha, buscar essa conexão, para que as escolas passem a ter a capacidade de ter uma relevância que sempre tiveram, mas que precisam mudar para que continuem tendo no mundo contemporâneo. É no bojo dessa discussão que tecnologias digitais e tecnologias analógicas começaram a surgir. Tecnologias como a gamificação educacional, que consiste no uso de mecânicas de jogos para processos de aprendizagem, a aprendizagem adaptativa, metodologias ativas de aprendizagem, a aprendizagem por projetos, não como técnica, mas sim como abordagem, como um novo paradigma educacional, o desenvolvimento das habilidades socioemocionais. As famílias que nos procuram na Escola Hub são famílias que já chegam muito preocupadas com essa questão. E cada vez mais eu ouço essa pergunta. As famílias se dirigem a nós e perguntam: como vocês desenvolvem as habilidades socioemocionais através do currículo aqui nessa escola? É uma preocupação que tem crescido. Alguns recursos mais específicos, como o coding, a programação infantil, que ajudam no desenvolvimento do pensamento matemático, do pensamento lógico, do pensamento computacional. O uso de tecnologias como a realidade virtual e a impressão 3D, que ajudam os estudantes a compreenderem melhor conteúdos que são muito abstratos, que muitas vezes são invisíveis para o olho humano e, por isso, se tornam muito difíceis de serem compreendidos pelos estudantes, assim como a robótica e a inteligência artificial e a cultura maker, que vem ajudando os estudantes a desenvolverem uma perspectiva prática, a desenvolver habilidades de criação, a desenvolver o domínio cognitivo da criação, conseguirem colocar os seus talentos para fora de uma forma mais natural. Existem escolas que têm absorvido essas tecnologias, como eu disse, algumas delas são digitais, mas outras tecnologias analógicas, metodológicas, e têm desenhado novos processos e novas experiências de aprendizagem para os seus estudantes e para os seus professores. Escolas como a Khan Lab School, em Palo Alto, uma escola que trabalha com o conceito de One Room Schoolhouse. Ela é uma escola multisseriada, com currículo em mosaico, onde não existem salas de aula, é só um grande galpão, como se fosse esse ambiente aqui, em que todos os estudantes aprendem em conjunto e todos os professores estão juntos ao mesmo tempo. Eles utilizam os recursos didáticos da Khan Academy e trabalham através da realização de projetos e problemas reais. Escolas como a Outschool, a primeira microescola do mundo, que trabalha com o conceito de escolas menores, porém mais personalizadas, com uma capacidade de flexibilizar currículo, de flexibilizar metodologias para atender melhor a demanda do estudante, com preços mais acessíveis. É micro no sentido de enxugar o que não gera valor para a aprendizagem. Escolas como a Escola da Ponte, de Portugal, tem sido recentemente, eu digo recentemente, nos últimos 10 anos, descoberta pelos brasileiros, mas a Escola da Ponte existe desde os anos 70 em Portugal. É a primeira escola de projetos que se tem notícia do mundo. Uma escola de projetos é uma escola onde as crianças vão aprender
a matemática, a geografia, a história, as ciências, através da realização de projetos reais. Então, elas não vão aprender mais através de ouvir o conteúdo numa aula tradicional. Elas vão aprender desenvolvendo projetos reais, estando verdadeiramente ativas no processo de aprendizagem. Escolas como a Vitra, uma escola sueca que em 2016 foi considerada uma das escolas mais inovadoras do mundo. A Vitra, ela se organiza de uma forma completamente diferente, ela não se organiza mais por salas de aula ou turmas, ela se organiza pelas fases da aprendizagem. Então, eles desenharam o seu próprio modelo de aprendizagem. Então, a escola tem 3 partes. A primeira parte é a caverna. Eles partem do princípio que toda aprendizagem tem uma dimensão individual. Portanto, tem uma caverna. Claro que não é uma caverna de fato, né? É esteticamente desenhado para reproduzir a sensação de uma caverna, para que os estudantes possam aprender sozinhos. Mas chega um momento em que você precisa trocar ideias. Então, tem a fogueira. Você vai para a fogueira para você poder conversar com outras pessoas, sejam outros estudantes ou seja seu professor. E, por fim, tem uma floresta. Essa é uma floresta de fato. A escola funciona encostada numa floresta, onde você vai explorar, investigar aquilo que te interessa. Mas essas escolas, elas têm surgido no Brasil também. Escolas como o Projeto Âncora, em São Paulo, escolas como a Escola Eleva, no Rio de Janeiro, como a Escola Lumiar, já em diversos lugares do Brasil, a Escola Concept e a Escola Hub, que começou a operar aqui por Juiz de Fora. A Escola Hub é uma escola que utiliza metodologias analógicas e tecnologias digitais para desenvolver o seu trabalho. Nós somos uma escola que tem como premissa a personalização da aprendizagem. Essa personalização ela acontece na forma da aprendizagem acontecer, ela acontece no conteúdo propriamente dito da aprendizagem e no contexto em que essa aprendizagem se dá. É uma escola que trabalha com um modelo de aprendizagem baseado em projetos, assim como a Escola da Ponte. Também temos o pilar da aprendizagem colaborativa, porque a colaboração, e aí quem diz isso não sou eu, e sim os pesquisadores do campo das ciências da aprendizagem, que pesquisam a aprendizagem colaborativa, a colaboração ela é um contexto importante para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Não dá mais para que os nossos estudantes cheguem na escola apenas para aprender o que está no livro didático. Não dá mais para ele aprender apenas a fazer a conta de matemática ou entender o movimento de translação e rotação da Terra. Ele tem que aprender tudo isso, mas ele tem que também desenvolver habilidades socioemocionais. Ele tem que aprender a se relacionar, ele tem que aprender a se expressar, ele tem que aprender a ceder, ele tem que aprender a se impor, ele tem que aprender a negociar, a mediar, a se frustrar, saber lidar com a frustração. Ele tem que aprender a aprender. Trabalhamos com o pilar da aprendizagem investigativa. Na Escola Hub, todo estudante é tratado como um pesquisador e não como um mero sujeito passivo, que está ali para receber o conteúdo. A gente brinca na Escola Hub que sempre que alguém faz uma pergunta, o papel do professor é responder com outra pergunta, de forma que todos estejam sempre numa posição de proatividade intelectual permanente. Somos uma escola bilíngue, de fato. Temos também um modelo de educação alimentar e um foco muito grande no letramento digital. Às vezes as pessoas falam, mas é uma escola que tem tecnologia. Não, a questão não é ter ou não ter tecnologia. A tecnologia está presente nas nossas vidas. Às vezes eu vejo pessoas falando, mas as tecnologias elas são ruins para o processo de aprendizagem. Veja bem, nem toda tecnologia é digital. O caderno é uma tecnologia analógica. O lápis é uma tecnologia analógica. As tecnologias sempre estiveram presentes na história da humanidade. A questão é aprender a lidar com elas. Todas as tecnologias trazem impactos positivos ou negativos. O que a gente tenta fazer na Escola Hub, do ponto de vista do digital, é cuidar do letramento. Não é só usar a tecnologia, mas é entender o seu impacto, positivo e negativo. Como eu disse, a Escola Hub é uma escola de projetos. Portanto, projeto para nós tem 2 dimensões. A primeira é o contexto. O contexto vai levar em consideração o interesse do estudante. Nós somos uma escola onde os estudantes eles têm a possibilidade de poder determinar os seus interesses. E a partir da determinação dos interesses dos estudantes, surge a segunda dimensão, que é a estruturação curricular. Como é que os estudantes vão aprender português, matemática, história, geografia fazendo um projeto? Primeiro, o educador tem que entender o campo de interesse desses estudantes
E depois ele vai conectar o conjunto de habilidades da Base Nacional Curricular Comum dentro desse projeto. Uma escola como a nossa, assim como todas as outras que eu mostrei, são escolas que exigem uma nova organização do trabalho escolar. Elas exigem uma matriz curricular estruturada de uma forma diferente. A matriz existe, o currículo existe, ele só está organizado de uma forma diferente. Existem ambientes de aprendizagem estruturados de uma forma diferente. Se a minha escola é uma escola de projetos, eu preciso de uma sala de aula adequada para se fazer projetos. Carteiras enfileiradas não permitem as pessoas fazerem projetos de forma colaborativa. Elas precisam atuar de forma integrada, elas precisam ter um ambiente que facilite isso. Portanto, não faz tanto sentido assim, talvez, ter uma sala de aula. Um mobiliário que permita isso, um modelo de trabalho, de formação dos professores condizente com isso. O modelo do professor horista que vai lá dar aula e vai embora não é um modelo condizente com essas novas abordagens pedagógicas, porque exigem dele outras atividades diferentes e distintas do momento das aulas. Assim como o modelo de gestão, afinal de contas, são os processos de gestão que dão suporte ao que vai acontecer na sala de aula, e um modelo diferente de relação com as famílias e com os próprios estudantes. Não adianta a gente reproduzir as mesmas práticas se a gente quer um modelo diferente. Claro que tudo isso exige uma transição, não se faz isso do dia para a noite, mas funciona. E todas essas experiências que eu citei aqui, que não são todas, existem muitas outras, são um exemplo da potência desses novos modelos. Vou apenas dar um exemplo muito rápido aqui de como a aprendizagem por projetos ela pode acontecer, através do exemplo de uma estudante nossa que, num dado momento, quis desenvolver um projeto a partir de um interesse dela. Ela vinha desenvolvendo um projeto junto com outras estudantes que tinha a ver com a temática do sistema solar. E num dado momento, ela descobriu que o Michael Jackson faleceu no mesmo dia do aniversário dela. Isso foi uma coisa que ficou latente durante alguns dias na fala dela, na conversa dela. Os educadores da escola Hub perceberam que havia ali uma oportunidade de transformar essa questão num projeto. Afinal, ela é uma estudante que gosta muito de música, de dança também. Portanto, os educadores, junto com ela, estruturaram um pequeno projeto de uma pergunta. A pergunta era: como Michael Jackson aprendeu a dançar tão bem? Por que ele dança tão bem? Esse era o interesse dela. Mas naquelas semanas de desenvolvimento do projeto, ia fazer um gráfico de barras, que é um objeto de conhecimento da matemática. Ela precisava aprender o conceito de biografia e aprender a redigir um texto biográfico, que é um objeto de conhecimento da língua portuguesa, da Base Nacional Curricular Comum. Ela precisava aprender o conceito de notícia e aprender a redigir um texto de notícia, que também é um objeto de conhecimento de língua portuguesa. Portanto, o projeto dela foi estruturado em 3 etapas. Na primeira etapa, ela construiu um gráfico de barras com os 5 discos mais vendidos do Michael Jackson. Veja bem, ela não sabia fazer um gráfico de barras, ela nunca tinha feito um. Ela aprendeu a fazer durante o desenvolvimento desse projeto. Ela poderia aprender no formato tradicional, mas ela teve a oportunidade de aprender aplicando num contexto de interesse dela, realizando pesquisas, levantando dados, comparando informações de diferentes fontes. Na segunda etapa, ela construiu uma notícia sobre o último show do Michael Jackson, e na terceira, um pequeno texto biográfico sobre a história dele. A entrega final do projeto dela consistia numa apresentação em que ela mostraria para a escola e para familiares todos esses aprendizados e tentaria responder à pergunta, entendendo através da história do Michael Jackson como ele aprendeu a dançar tão bem. Mas a grande questão é que ela aprendeu muito mais do que isso. Isso era o mínimo. Ela aprendeu que o Michael Jackson é um ser humano que nasceu negro e morreu branco. Ela não sabia disso. Ela descobriu que existia uma doença chamada vitiligo, que muda a cor da pele das pessoas. Assim como ela descobriu que ele começou cantando e dançando com seus irmãos, e que ele tinha uma banda junto com ele chamada Jackson 5, e ouviu falar de black music, de dance music, de cultura negra norte-americana. E isso, junto com uma série de outros conhecimentos importantes, fazendo com que ele, durante aquelas semanas em que ela desenvolveu o projeto, ela tivesse aprendido o mínimo necessário, como todo estudante aprende, mas um conjunto muito maior de informações, conhecimentos e habilidades. Ela aprendeu a pesquisar,
ela aprendeu a problematizar. Outros colegas que não tinham esse interesse ao assistirem ao projeto dela começaram a se interessar também pelo tema, começaram junto com ela a pesquisar e a aprender sobre o tema. E isso nos leva, quando eu digo nós, eu digo a toda a equipe da Escola Hub, a uma reflexão importante. A humanidade, os seres humanos, criaram instituições muito importantes. Né? Instituições governamentais, instituições religiosas. Nós da Escola Hub temos a crença de que, dentre todas as instituições criadas pela humanidade, a que tem a maior capacidade de melhorar o mundo são as escolas. Porém, desde as razões mais básicas, as escolas têm a capacidade de fazer com que a qualidade de vida das próximas gerações seja melhor do que das gerações atuais. Mas as escolas também têm a capacidade de fazer com que as próximas gerações estejam melhor preparadas para o que vem pela frente do que as gerações atuais. Mas para isso acontecer, a gente precisa repensar o papel das escolas. A gente precisa entender de fato o que nós esperamos delas. Nós esperamos que as escolas apenas ajudem as pessoas a passar numa prova, num exame ou num concurso? Ou nós esperamos que as escolas consigam contribuir de fato para que as pessoas vivam melhor, tornem o mundo um lugar melhor, encontrem mais felicidade? O que a gente diz é que o nosso objetivo é que os estudantes da Escola Hub, ao final da vida escolar, se tornem indivíduos capazes de construir alegria e felicidade na sua vida pessoal, profissional, familiar, social, e sempre de forma autônoma, com muita clareza dos seus propósitos individuais, dos seus propósitos de vida. E cada um vai tomando seu rumo. Tem aquele que vai querer ser médico, tem aquele que vai querer ser artista, tem aquele que vai querer ser empresário, tem aquele que vai querer desenvolver uma carreira política. O importante é que as pessoas façam isso com consciência e com domínio das suas carreiras. A gente começou hoje falando sobre 2059, né? Sobre o problema potencial dos refugiados do clima, da pobreza global, as guerras culturais, o desemprego. E aí, conectar essa reflexão, por isso que a gente debateu aqui, principalmente sobre o papel das escolas inovadoras nesse processo, talvez nos permita pensar que pode ser que o problema dos refugiados do clima não aconteça dessa forma. Pode ser que até lá, nesses próximos 40 anos, não só a Valentina, como um conjunto de outros estudantes e outras gerações, tenham a capacidade de desenvolver práticas mais conscientes do ponto de vista ambiental. O problema não seja tão crítico quando chegar lá. Ou talvez eles sejam capazes de criar soluções que atenuem o impacto das transformações climáticas. Assim como quando a gente pensa na pobreza global, talvez estudantes que tenham sido expostos a uma cultura maker, a processos de aprendizagem maker, tenham habilidades que hoje a maioria das pessoas não tem. Eles sejam capazes de produzir com muito mais facilidade seus próprios alimentos, sejam capazes de produzir pequenos artefatos no dia a dia para resolver problemas dentro de casa, produzir sua própria energia, produzir sua própria distribuição de água, porque a capacidade criativa vai ser uma coisa natural, presente na vida deles desde a primeira infância. Serão todos inventores, todos pesquisadores, com a capacidade de resolver problemas da vida cotidiana e talvez não sofram de forma tão intensa os problemas de uma pobreza global em massa. Assim como, sem sombra de dúvidas, serão seres humanos com uma capacidade empática muito maior, dotados de uma habilidade de empatia muito acima da média do que nós vemos hoje. Uma capacidade de empatia que vai nos permitir se colocar no lugar de outros indivíduos, de outras culturas, de outros países, de forma a atenuar esse choque de civilizações, esse choque de culturas, diminuindo a intensidade desses conflitos globais. E seguramente serão adultos dotados de uma capacidade, um letramento digital que os permitirá se acomodar muito melhor nessa nova economia do conhecimento, dessa nova economia que hoje, 40 anos antes, a gente está chamando de 4.0, mas a gente não sabe em 4 décadas em que nível nós estaremos, mas seguramente estudantes que passem por um processo de letramento digital serão estudantes, serão adultos com a capacidade de atuar dentro dessa economia com muito mais tranquilidade.
E não porque vão saber usar as tecnologias, mas porque terão uma consciência maior sobre o impacto delas. Portanto, eu não tenho como não acreditar que o papel mais importante que essas escolas inovadoras têm a oferecer é contribuir de fato para que o mundo seja um lugar melhor, através do que a gente pode oferecer para as próximas gerações. É isso, pessoal. Muito obrigado. Grande abraço.